Cada vez mais o brasileiro está empreendendo, abrindo novas empresas, novos negócios, tendo novas ideias. Então, se você é um desses e quer saber como abrir um CNPJ, então fica nesse vídeo aí que eu te conto um pouco mais. Fala galera, eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui hoje para trazer um assunto muito bacana, muito fácil, porém pode ser complicado. Como abrir um cadastro, como ter um cadastro nacional de pessoa jurídica, o famoso CNPJ, vulgarmente conhecido como ter uma empresa, né? Brunão, vamos lá, o que é o CNPJ aí? CNPJ é um código, né, que define ali a identidade de uma empresa, né, perante junta comercial, perante ao governo. Então ele que é o CPF de uma empresa, né? Exatamente. Assim. Todo ser humano ao nascer, né, tem ali o seu registro de nascimento, enfim, depois agora já está tirando o CPF na maternidade. E aí quando morre o CPF junto, aquele CPF se torna inútil. Né? Da mesma forma é o CNPJ, né? Então o CNPJ, toda vez que surge uma empresa, cria-se um novo CNPJ, tem todo o histórico ali de movimentações. Baixou-se essa empresa, baixou-se esse CNPJ, acabou. Ah, eu queria recuperar. Irmão, morreu, está enterrado, não ressuscita mais. Entende? Então, o comparativo é exatamente esse. Isso. O CPF é para identificar uma pessoa e toda a vida dela, todo o histórico da vida dela, e o CNPJ é para identificar uma empresa e todo o histórico de vida dessa empresa. Morreu, acabou, já era, não ressuscita mais, tá? E quem que precisa abrir um CNPJ? Então, o CNPJ é importante para formalizar o teu projeto, né, tua empresa, né? Então, o Brasil ele é muito empreendedor, né? É tanto que, por exemplo, ali teve algumas iniciativas do governo em 2008 e tal, com a MEI, Sim. Porque a gente era um país muito informal, né, do ponto de vista de empreendedorismo, então muita gente vendendo marmita e tal, espetinho, essas coisas e tal. O governo criou a MEI para justamente formalizar isso, pegar esses pequenos negócios e tal, criar CNPJs para o governo começar ali a monitorar a atividade econômica. Então, toda organização tem um objetivo ali de atender o mercado, qualquer modelo de negócio, é importante ele ter o CNPJ para poder prestar serviço, receber dinheiro, abrir conta, enfim, Exato. Isso aí. Uma parte interessante, você falou, toda organização que tem como objetivo de atender o mercado, né? E independente de ser uma associação com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né? Então, mesmo, eu vou abrir uma ONG aqui para salvar cachorrinhos da rua e tal, beleza. É importante que você tenha um CNPJ para até mesmo você, sei lá, concorrer a uma licitação para receber uma doação ou algo assim. Então, é muito importante, basicamente, sempre que você quiser fazer algo para atender um grande número de pessoas, ou um número de pessoas, um mercado específico, você vai precisar de um CNPJ. Beleza? E qual a diferença dos tipos de empresa? Quais são os tipos de empresa? Certo. E qual a diferença deles? O porte empresarial. Beleza. A gente tem a MEI, né, que é o MVP que a gente chama aqui para qualquer projeto. É o teste. Então, uma MEI você abre tipo em minutos. Então, o faturamento é até 80 mil reais por mês e tal. A gente tem vários, por ano, desculpa. Tem vários vídeos falando da MEI. Então, a gente tem a MEI, a gente tem a microempresa, tá? Que é faturamento de até 360 mil por ano. Exato. Tá? Então, geralmente, você começa ali com a MEI, ultrapassa o limite ali de 81 mil reais. Ela, sei lá, vai para um Simples Nacional da vida e ela naturalmente vai ser uma microempresa, uma ME. Exato. Passou dos 360 mil, já vira uma empresa de pequeno porte, que aí vai até 4,8 milhões por ano. 4,8, exatamente. Então tem esses três níveis. Exato. E aí, acima de uma EPP, o porte é demais. Simplesmente assim. Então, e aí tem algumas peculiaridades, tem algumas observações, como bancos, enfim, algumas empresas que obrigatoriamente são porte demais. Mas, em tese, passou de 4,8 milhões por ano, você já é uma empresa com porte demais, gigante. Basicamente é isso. E quais são as naturezas jurídicas, né? É importante a gente observar se a atividade
né? O que eu estou fazendo vai atender um mercado, então eu preciso saber se eu preciso abrir um CNPJ. É importante eu saber o tamanho do meu volume, né? Se é um MEI, ME ou EPP. Porém, agora eu quero ir para a natureza jurídica. Tá. Qual natureza jurídica eu posso escolher? Tá, então a gente tem ali um empresário individual, tá? Então você pode abrir uma empresa sozinho, só você de CPF ali e tal, mas o empresário individual não existe uma blindagem de patrimônio entre a pessoa física e a pessoa jurídica, enfim, a gente tem vídeos que tratam disso. É basicamente um MEI que fatura acima mais, dos 81 e que paga imposto de acordo variável, com o Simples, de acordo com o faturamento. A gente tem a Eireli, né, que é um empresário individual com asteroide. Existe a blindagem patrimonial. A responsabilidade limitada. Isso, como se fosse uma LTDA, que é uma sociedade limitada, Exato. que nesse caso é acima de um sócio. Então, se você vai abrir uma empresa com 2 sócios, provavelmente vai ser uma LTDA, uma sociedade limitada. Então, o que acontece na empresa fica na empresa, o que acontece nas pessoas físicas, ali do cap table da empresa, fica lá, né? Dependendo da situação, né? Alguns problemas trabalhistas e Sempre tal. Tem exceções à regra, tá? Isso, exato. E a Eireli é como se fosse uma LTDA, né? Existe essa blindagem patrimonial apenas para um sócio. Mas ela entrou em desuso, o governo já está extinguindo esse tipo de natureza jurídica. E está virando agora as sociedades limitadas unipessoais, que é como se fosse uma LTDA com sócio, né, sem precisar cumprir as mesmas regras da Eireli. Né? Ter 100 salários mínimos no capital social, enfim, que na prática nunca funcionou. Então, o governo foi uma boa estratégia do governo ter que eliminar, porque entrou em totalmente desuso a Eireli depois da Lei da Liberdade Econômica com as sociedades unipessoais. Exato, inclusive nós temos um vídeo que nós gravamos sobre isso, vai aparecer no card aqui em cima, clica lá e depois assiste, que está bem interessante, está bem legal, tá? Então beleza, você agora já sabe que você tem que abrir um CNPJ, você já sabe qual o porte de empresa, qual a natureza jurídica. Então, quais são os próximos passos, né, para abrir uma empresa de forma rápida e segura? Legal, Gabriel. Olha, eu destaquei aqui alguns pontos importantes, né, que você precisa ter antes de abrir empresa. Né? Primeiro, contador, obviamente, né, porque ele vai ali tirar algumas outras dúvidas com relação a pontos mais específicos da parte tributária, a parte fiscal da empresa, a parte trabalhista e tal. A questão do endereço da empresa é importante, né? Às vezes você define tudo e tal, vai abrir a empresa e não existe um endereço. Eu posso abrir na minha casa? Depende. Da atividade e tal, por isso que é importante um contador, mas assim, na maioria das vezes é possível abrir um endereço fiscal, dependendo ali do nível de risco daquela atividade. Tá? Outro ponto importante é os CNAEs, né, da empresa. O que é CNAE? CNAE é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica. Cadastro Nacional, exatamente. Então, você pode definir essas atividades. Vamos colocar no site aqui, a gente tem a tabelinha de CNAEs, a gente vai colocar aqui o endereço para você. Então, você define ali o modelo de negócio da tua empresa, o que ela vai atuar, o que ela vai fazer e tenta correlacionar isso com as atividades aos CNAEs da empresa. Então, por exemplo, se você é um engenheiro, existem CNAEs de serviços de engenharia, existem CNAEs de perícia técnica, CNAEs de construção de edifício. Então, você vai ter que definir ali alguns para poder compor ali o objeto do contrato social e também está destacado lá no cartão de CNPJ da empresa ali como as atividades quais são as principais. atividades. Geralmente você vai escolher uma atividade principal, tá? E aí você pode depois escolher até 99 atividades secundárias. Porém, você colocar 100 CNAEs no seu CNPJ, cara, é bem complicado. Eu não recomendo. O que eu falo assim, tenta pesquisar ali 5, 10 atividades que tenham relação com o teu negócio. Né? No caso aí de engenheiro, beleza, coloca lá de laudo, né? Construção de edifício, obras de alvenaria, enfim. Coloca essas atividades que tenham correlação, mas também não coloca demais, porque senão vai ficar bem zoado o teu CNPJ ali, né? Outra coisa que eu destaquei aqui também é com relação ao regime tributário da empresa. É bom que você já defina isso. Porque alguns CNAEs, por exemplo,
não é possível optar pelo Simples. E assim, para quem está começando, o Simples Nacional, ele atende 90% dos casos, né? São raros os casos que não é possível enquadrar a empresa no Simples. Mas assim, cada 10 empresas que a gente abre aqui, 9 são do Simples, porque é um regime bem amplo, né? Bem amplo, mais simplificado, a carga tributária é menor e tal. Então, antes de você abrir, quando você definir esses KINAIs, você tem que estar de olho para saber se eles podem ser um fator impeditivo para enquadrar a tua empresa no Simples. E se for impeditivo, você vai pagar uma tributação muito maior. Isso, você não vai conseguir enquadrar a empresa no Simples Nacional e ela, de vez que tem uma tributação, sei lá, de 6%, anexo 3, vai ser de 16,33%, então acaba onerando o que não é interessante aí nesse começo aí de projeto. Exatamente. E assim, em resumo, nesse aí, né, quais os passos para abrir um CNPJ, cara, tem aquele vídeo do Flávio Augusto que ele fala, né, como abrir empresa em 2 passos. Contrate um contador e mande ele abrir a empresa. É simples, né? É a melhor solução justamente para você não ficar quebrando a cabeça, porque já chegaram vários clientes aqui. Gabriel, me ajuda, Bruno, me ajuda. O que aconteceu? Eu tentei abrir minha empresa aqui, errei um detalhezinho simples, uma coisa boba, e aí por causa disso o cara tá pagando um tributo muito alto, enfim. E aí o contador que pegou para assumir a empresa, quando pega para assumir a empresa, olha ali, a bomba já está feita, cara. É algo muito sério, porque, por exemplo, você abre uma empresa, coloca um KINAI que impede dela ser do Simples Nacional. Aí você não consegue enquadrar a empresa no Simples. Ela vai ser um lucro presumido. Então, de vez em tu pagar 6%, vai pagar 16,33%. Mas aí tudo bem, eu faço uma alteração, tiro o KINAI e eu volto a ser do Simples. Não volta, né? Porque você tem 30 dias, você tem que ter 30 dias para enquadrar a empresa no Simples. Passou esse prazo, você só vai poder ter uma janela para poder enquadrar a empresa no Simples só no mês de janeiro. Do ano subsequente. Exato. Então, se tu abre uma empresa em abril, maio, junho, tu vai ter que esperar todos esses meses, pagando 16,33, pagando... Ou até mais de 16, né? Dependendo da empresa. Lá dentro do lucro presumido, para esperar essa janela de janeiro para poder enquadrar a empresa no Simples. Então é algo muito sério. É uma ré muito grande. Às vezes faz mais sentido baixar essa empresa e abrir uma nova, exatamente. E quais são os documentos necessários, né? Já definimos aí porte, natureza jurídica, atividades. Então, quais são os documentos necessários agora? Beleza. O principal é os documentos dos sócios, CNH, tá? Endereço. Se não tiver CNH? RG e CPF. CPF, né? Endereço dos sócios, um comprovante ali de endereço, e da empresa o número de IPTU, ou ali um comprovante ali de pagamento de IPTU, é muito importante para poder fazer esse cadastro lá dentro do sistema da junta comercial. Exatamente. E é importante também ter a questão da certidão de casamento, se for casado, tá? Sim. Muito importante ter isso aí porque é aquele bom e velho negócio, né? Comunhão total de bens, comunhão parcial. Então, se a empresa ela é um bem, né? Então, a questão do Estado Civil para casados é extremamente importante. Então, tenha também, se você for casado, tenha ali a sua certidão de casamento em mãos. Certidão de prisão. E quanto tempo demora para se abrir uma empresa? Depende. Tudo depende. Mas, depende, né? assim, tá bem rápido, assim, o Brasil era um dos piores países do mundo para se abrir uma empresa, mas está bem rápido. O governo tem criado várias políticas para agilizar isso, né? O balcão único, teve a MEI, né, em 2008. O MEI que abre em 10 minutos. Você abre em 10 minutos, foi uma boa iniciativa. Tem agora a questão do balcão único, que começou lá em São Paulo, então você abre em torno de 30 minutos, você já sai o CNPJ, o sistema totalmente integrado com receita, com junta comercial, com prefeitura e tal. Aqui em Brasília não tem balcão único, mas o sistema é bem rápido, tal, em torno de 2, 3 dias você consegue abrir. E nas outras prefeituras, por exemplo, vamos ali, Porto Alegre, Rio de Janeiro, mais ou menos uma semana você consegue fazer. Porque basicamente é o seguinte, você pega todos esses dados que a gente conversou aqui até agora, você entra no sistema da junta comercial,
e fala, ó, junta comercial, a gente quer abrir essa empresa com essa razão social, com essas atividades nesse endereço. Você libera, ela vai analisar se esses quinais, se essas atividades oferecem algum risco para aquele endereço, para aquela região. Se não oferecer nenhum risco, ela já libera ali, que a gente chama liberar a viabilidade, já libera a viabilidade. Então você já consegue ali assinar o contrato social. Você assina o contrato social, que hoje a maioria está online, né? Tudo online praticamente. Tudo por certificado digital, você assina ali pelo certificado digital, mais uns 2, 3 dias a junta comercial já libera e já dispara para a Receita Federal para sair o CNPJ. Exato. Então, geralmente, em 90% dos casos hoje, é em uma semana, no máximo 2. No máximo. Tá bem rápido o processo de abertura em geral assim, no Brasil. Coisas a serem observadas, tá? Além da questão do endereço, né, a comunicação entre o nome, né, a razão social, com o objeto social da empresa. Isso é muito caso de indeferimento, né? Ele é indeferido porque o nome está lá, a padaria, e o cara vai prestar um serviço de lanchonete, sei lá, ou de alvenaria, né, que a gente está conversando no outro vídeo. Então, assim, se o teu razão social não tiver em comunicação, em comum acordo com o objeto social da sua empresa, isso também é motivo de reclusa, né, de indeferimento de parte da junta comercial. Então tenha muito isso em mente. A melhor solução mesmo é você procurar um contador competente, né, para fazer isso para ti. Mas se você quer fazer sozinho também, não tem problema, mas tenha isso em mente aí para você não errar e ficar te onerando muito tempo, beleza? Então já conversamos aí, né, basicamente tudo que precisa, porém, e o Faz-me Rir, né? Quanto que custa abrir uma empresa hoje no Brasil? Legal. A gente vai deixar aqui um link com todos os valores, né, de taxa de junta comercial das principais, de todas as juntas comerciais aqui, né? Então, assim, você, para registrar, né, como a gente falou aqui, você faz a viabilidade lá dentro do sistema da junta comercial, ela libera, você elabora o contrato social. Uma vez que você elabora o contrato social que os sócios assinam, você precisa averbar isso na junta comercial. Para fazer esse processo, você tem que pagar para a junta comercial, obviamente. É um cartório diferente. Isso, exato. Se você paga. Então, tem junta comercial que cobra R$190, que é o caso lá em Curitiba. Tem junta comercial que não cobra nada através do balcão único, que é São Paulo. Brasília, por exemplo, uma empresa LTDA, 295. 295. Belém do Pará. Aí, ele é caro. Mais de R$1.000, né? Vai depender aí. Depende de vários fatores. Exato, mas assim, vamos deixar aqui o link da tabela. O link da tabela, mas vai variar aí nesse valor. A mais barato hoje no Brasil é São Paulo, que é de graça. É de graça. As pagas ali, Curitiba, Porto Alegre, lá no sul é bem baratinho. Curitiba é R$190, bem baratinho. E aqui em Brasília, R$295. É isso aí. E assim, uma coisa a ser observada, né? Quanto custa abrir uma empresa? Basicamente, a gente está falando aqui só da taxa da junta comercial. Mas pode ser que você tenha custos com e-CPF, que é o Certificado Digital do Sócio. Pode ser que você tenha custos depois também com o e-CNPJ, que é o Certificado Digital da Pessoa Jurídica. Tanto o e-CNPJ quanto o e-CPF depende muito de certificadora para certificadora, mas gira em torno de R$150 a R$200, respectivamente, né? E aí vai depender também do contador, né? Tem contadores que fazem abertura gratuita, tem contadores que cobram meio salário, um salário. Então, aí, e se você fizer sozinho, né? Obviamente não vai ter esse custo. Então é importante você ter em mente isso e pode ser que você some esse custo. Aí a questão do endereço fiscal, né? Que muitas pessoas querem abrir no próprio domicílio, ok? Na própria residência, só que às vezes não pode, não autoriza. E aí você vai precisar procurar um coworking, vai precisar procurar um endereço fiscal. Então é bom você ter esse custo aí também no seu caderninho aí. Exato. Né? Galera, é isso. Algo mais? Tranquilo. Não tem muito segredo, tá? Então, se você quer abrir uma empresa, tem dúvidas, está tentando fazer sua abertura aí, está apanhando, cara, conversa com a gente aí, conversa com a nossa equipe aqui que vamos dar esse suporte aí. Só fazendo um merchan, né? As principais capitais a gente abre de graça, que é Facilite, né? Se tem alguma dúvida, é só entrar em contato, a gente vai ter o prazer de ajudar aí. Com certeza. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir esse conteúdo aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Trava na pose. Chama no Zoom do Cruz. O que você falou?
Graça e paz. Obrigada, querida. Mano, o negócio tá pegando fogo aí, velho.